Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. Jogadores do primeiro grupo que se apresentou nessa sexta-feira, treinando na toca. O restante, todo mundo se reapresentando na segunda-feira. É a preparação em duas frentes do técnico Tite. Chico da Costa, centroavante, chegou ontem. Registramos com exclusividade a chegada de quem vai ser aí um novo reforço do Cruzeiro para a temporada. Movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Neste sabadão, ontem tivemos a reapresentação e a programação do Cruzeiro está da seguinte forma. Teve treinamento ontem, ainda aquela primeira rotina de trabalho com testes físicos e tudo mais, e os jogadores do Cruzeiro, eles terão sequência na pré-temporada com treinos em dois períodos, neste sábado, na manhã deste domingo e na segunda-feira também em dois períodos. Na segunda-feira, o segundo grupo retorna aos trabalhos na Toca da Raposa 2. A reapresentação com o primeiro grupo. Nessa sexta-feira teve os goleiros João Marcelo, Matheus Cunha e Otávio, zagueiros Bruno Alves, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique Luiz, laterais Cauã Moraes, Cauã Prates, Nicolas e William, para o meio campo Batistella, Japa, Matheus Henrique, Murilo Hickman, Juan Gabriel, Rodriguinho, Rian Guilherme e Vitinho, para o ataque Kenji, Marquinhos, Ney Sevilla Real e Ryan Leles. O Marquinhos, ele está se recuperando da cirurgia que ele fez no joelho, vai ficar aí mais um bom tempo afastado. O segundo grupo na segunda-feira, Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, William, Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wallace, Arroio, Caio Jorge, Sinisterra e Wanderson. São esses os jogadores e o Cruzeiro trabalhando então com este grupo alternativo para começar o Campeonato Mineiro e os titulares trabalhando, pensando, claro, na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No final do mês de janeiro já teremos o começo do Brasileirão. Chico da Costa, centroavante. Flagramos ontem a chegada dele, nosso Gabriel Ribeiro esteve em Confins, Chico da Costa conversou com a Samuca TV, vai fazer os testes físicos e exames médicos hoje na Toca da Raposa 2 e até o início da próxima semana deve ser anunciado aí ele que vem do Cerro Porteño depois de atuar no Brasileirão com a camisa do Mirassol. Um centroavante com característica aí diferente que tem no elenco, um pedido do técnico Tite que o Cruzeiro foi buscar em uma negociação com o Cerro Porteño. Chico da Costa, então, já em Belo Horizonte. O Cruzeiro trabalhando, todo mundo sabe. O Pedro Júnior até ontem tivemos aquela missa de ação de graças pelos 105 anos do Cruzeiro e o Pedro Júnior falou sobre diversos assuntos na entrevista ali no ginásio Dona Salomé no Barro Preto. Tem a entrevista aqui na íntegra na Samuca TV, para quem não acompanhou, falando sobre Caio Jorge, sobre a busca pelo Gerson, que não é uma negociação fácil, mas que o Cruzeiro está firme nessa história. Falou também sobre o Fagner, a permanência muito bem encaminhada, sobre renovação de Matheus Pereira. São os assuntos principais que o Cruzeiro vem debatendo neste momento, em meio aí a um mercado que ainda tende a se aquecer mais nos próximos dias. Alguma novidade sobre Gerson no Cruzeiro que falta? Gerson, ontem eu conversei bastante com uma pessoa lá do Cruzeiro e assim, a pessoa me deu uma série de detalhes e de como o Cruzeiro está planejando a temporada de 2026. Só ver uma mensagem aqui, então é assim, a prioridade número 1 do Cruzeiro hoje é a renovação do contrato do Matheus Pereira. E eu posso assegurar que o Cruzeiro tem pressa para resolver essa questão. O Cruzeiro não vai mais aceitar que Matheus Pereira e Eduardo Maluf fiquem empurrando essa extensão do contrato com a barriga, tá? Então, na reapresentação do elenco que aconteceu hoje, Matheus estava lá, a partir de agora, o Cruzeiro vai cobrar do Eduardo Maluf uma posição definitiva.
o Cruzeiro vai abrir os cofres, vai tentar investir muito, mas a frase que eu ouvi é a seguinte: as pessoas pensam que porque o Pedro Lourenço é bilionário, que o Cruzeiro também é bilionário, mas são situações completamente diferentes. O Cruzeiro é uma empresa e que não tem hoje uma capacidade de arrecadação que faz dele capaz de contratar ou gastar um caminhão de dinheiro. O que mais que eu posso contar sobre o Gerson? Agora falando sobre o Gerson. A primeira pedida do Zenit foi, de fato, de 40 milhões de euros. O pessoal do Cruzeiro falou, então esquece, não tem a menor possibilidade, vocês pagaram 25, desde que o cara se mudou para a Rússia, o cara não consegue ser titular, é super criticado, você vai querer cobrar 40, então esquece. Importante registrar que a primeira oferta do Cruzeiro foi de empréstimo, o Zenit não topou. A partir daí as partes começaram a negociar. Hoje até vi o Pedro Júnior, que é o vice-presidente de futebol, falando que o negócio envolvendo o Gerson não deve incluir o Jonathan Jesus. A informação que eu tenho é um pouco diferente, de que o Cruzeiro quer colocar o Jonathan Jesus na parada e mais 12 milhões de euros. O Cruzeiro não gostaria de chegar aos 15 milhões de euros, que o Jonathan está avaliado em 10 mais 15, 25 para fazer o negócio. O Zenit já baixou a pedida para 25 milhões de euros em relação ao Gerson. Mas existe otimismo, o Gerson já topou jogar no Cruzeiro. A questão salarial envolvendo o Gerson e o Cruzeiro está resolvida. Ele ganha na Rússia 5 milhões de euros por temporada, tá? Dá mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. O detalhe é que esse dinheiro é livre de impostos, tá? No Brasil, ele já sabe que vai ter de receber cifras menores. Não faz sentido o Flamengo oferecer essa grana no Caio Jorge. O cara no auge entregou 26 gols no ano. O Pedro, bem, em todas as temporadas, entrega mais de 30. Ô Lopex, o grande ponto é, o Flamengo não quer se desfazer do Pedro, tá? A ideia é ter o Pedro e o Caio Jorge, jogadores de características complementares. O Pedro é o centroavante de referência, o camisa 9, que faz o pivô. O Caio Jorge é um 9 que se aproveita das bolas na área, mas gosta de receber em velocidade, tem capacidade para flutuar. Eventualmente, num jogo ou outro, daria até para jogar com os dois. Mas é só importante contar que essa última oferta do Flamengo de 27 milhões de euros, mais o Cebolinha, não foi aceita e há uma mudança na estratégia do Flamengo. Até queria comentar isso com vocês. O Flamengo, para o Caio Jorge, pretende dar um tempinho. Eles podem até anunciar que meio que desistiram, embora não seja essa a grande verdade. Hoje eu estava conversando com uma das pessoas que trabalha com o Caio Jorge, e ela falou, Nicola, depois dessa última proposta recusada, o Flamengo vai mudar a estratégia, o Flamengo vai deixar esfriar o negócio, vai deixar falar nem menos, e um pouquinho mais para frente vai tentar retomar essa negociação. Também, nas últimas horas, surgiu a especulação de que o Flamengo teria um outro alvo para a camisa 9. O Caio Jorge, muito difícil. O Tati Castelhano virou reforço do West Ham, então o Flamengo estaria disposto e buscando um outro nome. Então o Palmeiras já comunicou o Cruzeiro sobre o Matheus Pereira. Não, vamos lá. O Matheus já está há 6 meses do fim do contrato, beleza? Você comunica o outro clube quando você assina um pré-contrato. O que você não pode é, antes de 6 meses, abrir uma negociação com o jogador. Dos últimos 6 meses você pode negociar. Então o Palmeiras pode procurar o Matheus Pereira, pode fazer proposta oficial. Se fechar, aí o Palmeiras tem que notificar o Cruzeiro. Olha, assinei um pré-contrato com o jogador. Assim como o São Paulo fez com o Mirassol em relação ao Lucas Amon. Tá? Quero te contar agora por que o Cruzeiro contratou Chico da Costa, centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que desembarcou na noite dessa sexta-feira em Belo Horizonte. Chico da Costa não tem o perfil dos últimos reforços do Cruzeiro, que tem investido pesado em atletas jovens que possam garantir retorno esportivo e depois retorno financeiro com vendas. O caso do Chico da Costa é diferente porque atende a um pedido do Tite. O novo treinador do Cruzeiro precisa de um centroavante de referência, o cara da camisa 9, que faça o pivô, que seja bom no jogo aéreo. E na visão do Tite, ninguém no elenco do Cruzeiro tinha essa possibilidade. Diante do cenário e de uma negociação relativamente barata de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos, o Cruzeiro voltou atrás na sua estratégia de contratar atletas jovens e abriu esse precedente. Importante registrar que o Chico da Costa vai ganhar na casa dos R$500 mil por mês, um dos menores salários entre os principais jogadores da Raposa. Quero registrar ainda que o Caio Jorge, na visão do Tite, é completamente diferente. Camisa 9 de penetração, de infiltração, de receber a bola na frente com muito mais mobilidade. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito de Chico da Costa na Raposa.